Damn Reincarnation. Capítulo 183. Eurasia. 2. Parecia que seu coração estava sendo aberto. Embora o coração batendo em seu peito agora não tivesse realmente uma casca para descascar, Cristina não podia deixar de se sentir assim. Seu âmago, que ela nunca quis mostrar a ninguém, e a superfície de suas emoções, que nem ela conseguia entender com clareza, parecia que estavam sendo vasculhadas por Eugene. Como tal, ela não conseguia impedir que seu controle sobre suas expressões vacilasse. Foi extremamente breve, mas aquela perda momentânea de controle pareceu ter durado muito mais para Cristina. Que tipo de expressão acabei de mostrar? Cristina se perguntou. Ela não tinha certeza. Não parecia como se ela estivesse sorrindo. Cristina inconscientemente levantou as mãos para acariciar suas bochechas. Ela tocou o sorriso que sempre manteve no rosto e começou a dar como certo. Era diferente da minha expressão atual, mas não tenho certeza do que era. Cristina continuou a ruminar. O Papa foi eleito a partir de uma seleção de sacerdotes que mantinham as crenças mais fortes em todo este expansivo império sagrado. Depois que o Papa anterior recebeu seus ritos finais, e antes que sua alma subisse ao céu, a alma do Papa aparecia nos sonhos de todos os bispos da Igreja. Dessa forma, o Papa examinaria as almas de todos eles, examinando sua fé, e então selecionaria seus sucessores em potencial gravando estigmas nos corpos daqueles bispos que possuíam fé suficiente. Os bispos marcados por esses estigmas entrariam na Câmara de Audiência, nas profundezas do Vaticano, e um deles seria escolhido pela luz. O bispo escolhido se tornaria o Papa, enquanto os bispos não escolhidos se tornariam seus cardeais. O atual Papa de Iuras, Aéurios, também foi escolhido pela luz dentro daquela Câmara de Audiência 30 anos atrás. O Papa selecionado através deste processo era considerado em Iuras como o emissário da luz. As santas eram diferentes dos papas e dos cardeais. Enquanto os dois últimos foram escolhidos entre os bispos por sua piedade, a santa era concedida pela luz. Nesta geração, Cristina pode ter sido a única candidata a santa, mas nas gerações anteriores, geralmente havia 3 ou 4 candidatas à próxima santa. A bênção da luz, o processo pelo qual as candidatas a santa eram selecionadas, exigia certas condições. Tinham de ser uma garota criada num monastério, uma órfã ou abandonada. Entre as meninas que se encaixam nesse contexto, algumas de repente começam a irradiar luz, e mesmo quando crianças, são capazes de realizar milagres incrivelmente poderosos. Se a bênção da luz que era concedida a cada uma dessas meninas diminuía gradualmente à medida que a candidata envelhecia, isso significava que elas haviam sido desqualificadas como candidatas. Entre essas candidatas, aquela cuja luz brilhasse ainda mais, em vez de diminuir, seria oficialmente reconhecida como santa. Era por esse método que a santa se tornava apóstola da luz. O herói. Muito tempo atrás, quando os reis demônios nem existiam, e as fronteiras entre demônios, bestas demoníacas e monstros ainda não haviam sido estabelecidas, o Deus da luz desceu dos céus e criou uma espada de sua própria carne e sangue para iluminar as trevas. Essa espada era a espada sagrada Altair, a primeira filha do Deus da luz, a tocha mais brilhante que Deus deixou para trás pelo bem do mundo. Depois que o Deus deixou a terra mais uma vez e ascendeu aos céus como um raio de luz, ninguém no Império Sagrado seria capaz de retirar Altair e revelar sua luz. Somente o grande Vermuth, de 300 anos atrás, e seu descendente, Eugene Lionheart, conseguiram atrair Altair e aproveitar sua luz. Era por isso que os heróis eram especiais. Os heróis não eram nem um emissário da luz, nem um apóstolo. Eles eram a encarnação da luz. Então, o que havia de tão estranho em uma santa se sacrificar pelo herói? Era natural para ela fazer isso. Cristina acreditava nessa verdade sem dúvida. Portanto, se surgisse uma situação em que fosse necessário fazê-lo, e se Cristina fosse a santa naquela época, ela estaria disposta a dar sua vida pelo bem do herói, pelo bem de Eugene. Desde o dia em que se tornou uma candidata a santa, foi assim que Cristina foi ensinada. Quão nobre e glorioso era o dever da santa havia sido gravado em seu coração. O rosto com que ela nasceu, o fato de ter sido escolhida pelo cardeal e a bênção que lhe foi concedida, ela trabalhou duro para se tornar uma santa digna desses dons.
ela trabalhou duro para poder assumir seu papel como a segunda vinda da fiel Anise de 300 anos atrás. As curvas dos cantos de sua boca, a posição dos cantos de seus lábios, a ascensão e queda de sua voz, a direção de seu olhar e a maneira como ela sorria com os olhos, havia praticado tais expressões repetidamente enquanto escondia tudo. Seus pensamentos e sentimentos interiores. Christina havia aprendido que coisas que não precisavam ser reveladas, não deveriam ser reveladas. Então, para Eugene dizer a ela que ser uma santa não significava que ela deveria estar disposta a se sacrificar pelo herói, a fez questionar se ele ainda não queria admitir que era o herói. Mas e quanto a mim? Christina se perguntou. Não importa a época, a santa sempre poderia ser encontrada em Iuras. Mas o que havia de tão especial em Christina era que, assim como a fiel Anise de 300 anos atrás, ela se viu vivendo na mesma época que o herói. Assim como Anise, Christina esperava poder cumprir seus deveres ao lado do herói. Ela sentiu que nascer com uma aparência semelhante à de senhorita Anise e ter o herói nascido na família Lionheart, mais uma vez, fazia parte do desígnio do destino. No entanto, se Eugene recusasse seu papel de herói e se recusasse a cumprir seu dever, então haveria algum significado em como ela viveu para ser reconhecida como a santa? Aquele anel. Um pensamento ao qual ela não queria prestar atenção, ao qual não deveria prestar atenção, ficava surgindo diante de seus olhos e rolando dentro de sua cabeça. Christina lembrou como ela havia segurado as mãos de Eugene antes. No dedo anelar da mão esquerda, Eugene agora usava um anel de ouro que não usava quando estavam juntos em Samar. Christina também sabia muito bem o que significava usar um anel no dedo anelar esquerdo. Tal anel era um item com o qual a santa, uma companheira da luz que permaneceria pura pelo resto de sua vida, nunca teria nada a ver. 3 meses inteiros. Realmente passaram tão rápido. Durante esse tempo, afinal, os nobres costumam ficar noivos antes mesmo de se tornarem adultos. Além disso, Eugene foi avaliado como o melhor talento já visto no prestigioso clã Lionheart, desde o antepassado fundador. Do ponto de vista de Christina, a personalidade de Eugene tinha algumas falhas sérias, e sua boca era tão suja quanto um trapo imundo, mas sua aparência era tão notável que nem ela podia deixar de reconhecê-la. Quanto às suas habilidades, havia alguma necessidade de falar delas? Se ela tivesse que encontrar algum tipo de falha, seria que Eugene era um filho adotivo, não alguém da linhagem principal, e que já havia desistido do direito de suceder como o próximo patriarca. Mas, considerando tudo o que Eugene tinha a oferecer, várias famílias aristocráticas deveriam estar dispostas a arranjar um casamento com ele, não importando quais falhas ele pudesse ter. Eugene tinha apenas 20 anos, uma idade que seria considerada não apenas jovem, mas muito jovem. Mesmo que não pudesse se tornar o patriarca do prestigiado clã Lionheart, este jovem Eugene Lionheart tinha potencial para se tornar qualquer coisa que ele quisesse ser. Um mestre de Torre de Arot? O comandante da divisão de magos da corte de Arot? Ele poderia até se tornar um comandante dos Cavaleiros Imperiais de Kiel, ou jurar lealdade a um país completamente diferente. Quem poderia ser, a outra parte, uma nobre de alto escalão no mesmo nível do clã Lionheart? Ela pode até ser da realeza. Isso não era algo com que Christina deveria se importar tanto. Mas, embora tentasse dizer isso a si mesma, seu coração não estava seguindo suas ordens. Mas, aquele anel não era muito modesto para um anel de noivado? Em noivados entre nobres de alto escalão, deveria ser comum os noivos usarem anéis caros, tanto para comemorar o evento quanto para se exibir para outras famílias nobres. Christina queria dar outra olhada para confirmar suas suspeitas, mas reprimiu o desejo de fazê-lo. Tal impulso era desnecessário. Não havia necessidade dela fazer isso. Não queria sentir mais nenhuma confusão desnecessária, e estava preocupada com a possibilidade de encontrar os olhos de Eugene. Deste modo, Christina continuou andando rapidamente. Sem perguntar o motivo do súbito aumento do ritmo, Eugene também continuou andando atrás dela. Então, quando ele se virou de repente, viu Mer, que estava tentando diligentemente alcançá-los com seu andar curto. Então, Sir Eugene, você finalmente está prestando atenção em mim. Mer cuspiu com raiva. Eugene segurou seu manto aberto com uma expressão estranha.
e Mer rapidamente mergulhou dentro como se estivesse apenas esperando pela oportunidade. Esta será a minha primeira vez andando de trem. Você já foi em um antes? Mer perguntou animadamente. Esta será a minha primeira vez em um também, admitiu Eugene. Não havia nada como um trem há cerca de 300 anos atrás. Havia trens em Kiel também. Embora fosse comum os nobres usarem portais de dobra para viagens de longa distância, as pessoas comuns que não podiam arcar com o alto custo de fazê-lo usavam trens quando precisavam viajar longas distâncias. Como a maquinaria interna dos trens era composta principalmente de tecnologia mágica, eles ainda não haviam substituído completamente os cavalos e as carruagens. No entanto, como os trens podiam circular em qualquer lugar, desde que os trilhos fossem colocados e além disso serem extremamente mais fáceis de manter do que os portais de dobra com muito menos risco de acidentes, a introdução de trens mágicos e a criação de novas rotas de trem estavam se espalhando lentamente. Com este aumento na demanda, veio um aumento correspondente nos desenvolvimentos tecnológicos. De acordo com Mel Keith, os alquimistas da Torre Mágica Branca estavam trabalhando recentemente em um carro mágico, que seria capaz de dirigir nas estradas no lugar de cavalos e carruagens. É engraçado como eles estão sendo tão descarados, Mer riu enquanto se deitava confortavelmente dentro do manto. Condizente com um império, o Império Sagrado de Uras tinha uma ampla massa de terra, e a taxa de penetração dos portais de dobra era muito baixa. A magia divina, derivada da fé, e a magia normal, que fazia uso da mana, tinham sistemas completamente diferentes. Os sacerdotes arrogantes e de alto escalão de Uras desaprovavam os magos que podiam realizar atos milagrosos sem nem mesmo um pingo de fé, e havia uma longa discriminação contra os magos em Uras. Claro, isso foi tudo no passado distante. Após a guerra contra os reis demônios, o mundo mudou tanto que até mesmo os magos negros foram aceitos publicamente na sociedade mágica. Embora de fato, ao invés da razão pela qual os tempos mudaram, era mais provável, porque eles não podiam mais ignorar o fato de que, de muitas maneiras, a maioria das magias era mais conveniente do que a magia divina. Afinal, não é como se todos os crentes pudessem usar magia divina, Cristina suspirou com pesar. Embora o mesmo aconteça com a magia normal, ao contrário da magia divina, a magia comum também pode beneficiar não-magos, desde que tenham dinheiro para isso. Pessoas comuns sem a habilidade de voar no céu poderiam usar uma das carruagens aéreas de Aroth, desde que tivessem dinheiro para isso. Longas distâncias que exigiriam dias de viagem a cavalo e carruagem ou de trem poderiam ser cruzadas em um instante com o uso de um portal de dobra se você tivesse dinheiro para isso. Mesmo no inverno frio e com neve, se você pudesse pagar o preço por uma, poderia instalar uma caldeira mágica e usar água quente o quanto quisesse. Era também graças à magia que o atual Eugene não precisava carregar uma pesada bolsa de dinheiro e crachá de identidade. Ele tinha uma carteira de identidade mágica ligada ao seu sangue e um cartão de débito mágico conectado ao seu banco, o que significava que ele não precisava carregar nenhum dinheiro consigo. Tudo isso era fruto da magia do cotidiano sendo difundida e desenvolvida por Aroth, o reino da magia. Embora existissem milagres projetados apenas para conveniência, mesmo na magia divina, ao contrário da magia comum que poderia ser sustentada pela mana no ar, ou por baterias de mana criadas por meio da alquimia, tais milagres eram muito menos duradouros. Além disso, a magia divina usava o poder impreciso da fé em vez de mana. Então, o nível e o poder de um feitiço sagrado dependiam do nível de fé do conjurador. Uras é um dos países mais ricos de todo o continente. Eles provavelmente têm mais riqueza acumulada em seu tesouro do que Kiel, certo? Mer perguntou em confirmação. Provavelmente, Eugene concordou. Além de seus impostos, as pessoas deste país ainda têm que pagar dízimos às igrejas que frequentam. Esses dízimos são enviados das igrejas para o Vaticano. E ainda por cima, recebem o dinheiro arrecadado de igrejas de outras nações. Embora tenham tanto dinheiro, a taxa de penetração dos portais de dobra é muito menor do que em Kiel. A atual Kiel ainda tem portais de dobra instalados em sua cidade natal, Guidol, e até mesmo em um lugar que fede a esterco de vaca como Bolânio, Mer apontou. Embora portais de dobra tenham sido instalados lá, eles não viram muito uso. Esses portais eram usados apenas por nobres ou ricos que desciam para o campo para recuperar a saúde.
Os plebeus que viviam nessas áreas rurais viam mais uso em cavalos e carruagens ou trens. Este país está obviamente fazendo lavagem cerebral em seus súditos. Não se entregue ao conforto da magia e não vá muito longe de casa. Portanto, se estiverem livres, não terão escolha, a não ser ir à igreja local. Mas mesmo ao criar tal ambiente para seus súditos, os sacerdotes de alto escalão provavelmente usam um conjunto oculto de portais de dobra, certo? Mer comentou cinicamente. Esses enredos aparecem nos livros que você leu nos últimos dias? Perguntou Eugene. Como você sabia? Mesmo que o nome de Yuras não seja especificamente mencionado, qualquer um se lembraria de Yuras quando lesse sobre uma teocracia como essa. Nesse livro, o sumo sacerdote se diverte nas profundezas do submundo de sua cidade. Mer falou em um tom animado que fez Eugene bater os dedos pensativamente. Tenho certeza de que os sacerdotes de alto escalão de Yuras devem fazer a mesma coisa. Como uma pessoa pode viver tão estoicamente quando tem muito dinheiro e poder? Enquanto fingem ser ascéticos na superfície, eles certamente devem estar se entregando aos prazeres quando estão sozinhos e vivendo uma vida confortável. Parece que seria melhor se você não dissesse essas coisas para Christina. Eugene lembrou a Mer. Também sou discreta o suficiente para não fazer algo assim, sabe? Mas Sir Eugene, não é muito estranho? O quê? Eu me pareço com a senhorita Siena, porque ela me criou com base em sua aparência de infância. Mas a senhorita Anise não era uma maga, certo? Mer perguntou em dúvida. Christina não é familiar, Eugene a corrigiu. Ela provavelmente é uma descendente distante de Anice. Christina provavelmente não era apenas uma descendente comum. Eugene lembrou como Anise subiu das costas de Christina enquanto desdobrava suas 8 asas. A bênção da luz que era concedida às candidatas a santa talvez tenha alguma conexão com Anise, permitindo que ela habite no corpo de seus descendentes. É mesmo? Mer murmurou enquanto inclinava a cabeça para o lado. Mesmo assim, Mer ainda sentia que havia algo indescritível em Christina. Quanto tempo leva para chegar em Thracia Parish de trem? Eugene perguntou, quebrando o silêncio. A menos que ocorra um acidente no meio da viagem, devemos chegar lá à meia-noite, respondeu Christina. A paróquia de Thracia era a casa do cardeal Rogeres. Embora Eugene sentisse que seria natural que a paróquia de um sacerdote de alto escalão no nível de cardeal tivesse um portal de dobra, nem o cardeal Rogeres, nem qualquer outro cardeal, havia instalado portais de dobra em sua paróquia. Também não eram apenas os cardeais. Entre os muitos locais sagrados antigos e outros locais históricos dentro de Yuras, era realmente raro encontrar algum com um portal de dobra instalado nas proximidades. É porque o significado de uma peregrinação só será iluminado se alguém puder entrar e sair facilmente por um portal de dobra. Christina respondeu suavemente enquanto amenizava as queixas de Eugene. Uma peregrinação, geralmente, exige um certo esforço. É natural que uma pessoa não queira fazer coisas difíceis e pesadas, especialmente quando seus corpos estão cansados. Superando tais dificuldades, os peregrinos continuarão a vagar e visitar outros locais sagrados por muito tempo. Só quando conseguem superar seus desejos com sua fé, assim é que pode ser chamada de verdadeira peregrinação. Então, quando você insistiu em usar suas vestes sacerdotais naquela selva lamacenta e sufocante, foi algo como uma peregrinação para você? Eugene perguntou pensativo. Então você finalmente percebeu, Christina comemorou animadamente. Mas realmente não conseguiu superar seus desejos, não é? Eugene continuou perguntando. Você lavou suas roupas assim que elas ficaram sujas, e também comeu muito. As refeições não têm nada a ver com uma peregrinação. E o que o desejo de manter suas vestes sacerdotais limpas tem a ver com meus desejos? Recusando-se a se virar e olhar para Eugene, Christina continuou falando. Também estou ciente de como os portais de dobra são convenientes. No entanto, quando você busca o conforto do corpo, a mente se torna preguiçosa. Especialmente na paróquia de Thracia, ou nas outras paróquias governadas pelos cardeais, que são regularmente visitadas pelos fiéis de outras paróquias que vão oferecer suas orações. É mesmo? Sim, é mesmo. Uma vez por mês, os cardeais aparecerão pessoalmente em suas igrejas e presidirão um serviço religioso. Nesse dia, as estações de trem estarão cheias de fiéis de outras paróquias
que desejam assistir ao serviço religioso. E se chegarem tarde, não poderão nem comprar a passagem. Você sabe o que isso significa? Não, não posso dizer com certeza, admitiu Eugene. Isso significa que eles não poderão participar do serviço sem se mover mais rápido que os outros. Mesmo assim, alguns crentes fervorosos se recusarão a pegar o trem e caminhar até lá a pé. É a fé que lhes permite escolher realizar tal automortificação, declarou Cristina com veemência. Começando em sua vida anterior, Eugene nunca teve muito tempo para a fé. Então, ele não conseguia entender por que colocariam seus corpos sob tal tormento para uma peregrinação que os levaria apenas a rezar em um local diferente. Cristina tentou explicar. Você também sua muito durante o treino, então também deve sentir dor durante esse treino, certo? Isso mesmo, concordou Eugene, hesitante. Assim como o sangue e o suor que você derramou o fortaleceram, as dificuldades da peregrinação tornam a fé do crente mais forte do que antes, argumentou Cristina. Tudo bem. Eugene concordou lentamente. Eugene sentiu uma sensação de incongruência vindo da expressão de Cristina, mas não sentiu nada durante a conversa agora. Embora sua lógica parecesse baseada em suas crenças arbitrárias individuais, Eugene ficou feliz em ver Cristina se expressar. Cristina mudou de assunto. Sir Eugene, você já andou de trem antes? Não, veio a resposta curta. Depois de andar de trem, tenho certeza de que você vai adorar. Ao contrário de um portal de dobra que termina em poucos passos, ou de uma carruagem que balança, os trens são confortáveis e de bom gosto. Cristina disse ao parar. Ela lentamente levantou uma mão e apontou para o trem parado. Esse é o trem de peregrinação de Iuras, também conhecido como trem ensolarado de Anise. O quê? Eugene fez um som confuso. É o trem ensolarado de Anise, repetiu Cristina. Eugene voltou seus olhos vacilantes para a frente do trem. Como a figura de proa de um navio, a face da locomotiva na frente do trem era adornada com a figura de um anjo orando com os olhos fechados. Após uma inspeção mais detalhada, a decoração era uma versão em miniatura da estátua de Anise que eles tinham visto na Praça do Sol. Por que o nome da senhorita Anise está incluído no nome do trem? Eugene finalmente perguntou. Não é só a senhorita Anise, explicou Cristina. Todos os outros trens de peregrinação que viajam de paróquia em paróquia levam o nome das santas. Isso não poderia ser chamado de um tipo de blasfêmia? Eugene considerou esta questão seriamente. Embora não tivesse deixado nenhum descendente. Se tivesse, e esses descendentes construíssem um trem e o chamassem de trem ensolarado de Hamel, ele sentiu que definitivamente pularia de seu túmulo e agarraria seus descendentes pela garganta. Mare, que estava colocando a cabeça para fora do manto para ver melhor, soltou uma risada. Ela não conseguia manter uma cara séria. Mare não estava rindo, porque achava engraçado o trem ensolarado de Anise. Em vez disso, foi tudo por causa do que Cristina disse antes. Na verdade, Eugene teria sentido o mesmo que Mare, se não tivesse se distraído com o nome. Mesmo que Cristina tenha falado tanto sobre o assunto de não instalar portais de dobra para não se intoxicar com os confortos da magia e não manchar o significado da peregrinação, o trem na frente deles era a cristalização da engenharia mágica, com todos os tipos de magia incorporadas à sua construção. O trem era abastecido por um grande número de baterias de mana criadas por alquimia. A julgar pela quantidade de saída que Eugene podia sentir, não havia dúvida de que as baterias eram de última geração. Todos os tipos de magia foram incorporados ao seu design para reduzir o peso do trem, aumentar sua velocidade, suprimir vibrações e garantir sua estabilidade. Nossas passagens já foram preparadas, então vamos embarcar agora. Cristina propôs enquanto assumia a liderança e se dirigia para o trem. Bem, certamente parece espaçoso e confortável, mas seria centenas de vezes mais fácil apenas usar um portal de dobra do que tentar algo assim. Mare criticou, sua cabeça ainda presa fora do manto e balançando aqui e ali enquanto examinava o interior do trem. Os assentos reservados para eles eram na classe especial. Orações e hinos murmurados fluíam dos assentos da classe geral nos vagões atrás da classe especial. Mas assim que eles abriram a porta e entraram, tais ruídos diversos não podiam mais ser ouvidos.
O trem tem um charme diferente dos portais de dobra, pequena senhorita familiar, disse Cristina com um sorriso. Enquanto caminhava pelo interior isolado e luxuoso para se aproximar de seus assentos designados, ela continuou. É especialmente tranquilo e agradável sentar perto da janela e observar a paisagem passar tão rapidamente. As janelas? Mer imediatamente mostrou interesse. Ela deixou de lado sua expressão desinteressada e pegou um assento perto da janela para si mesma com olhos brilhantes. Vou sentar aqui. Como quiser. Eugene concordou casualmente. Como toda a bagagem que trouxe consigo podia ser guardada dentro de seu manto, Eugene não precisava guardar nenhuma bagagem separadamente. Eugene sentou-se no assento largo e macio ao lado de Mer e olhou para Cristina para perguntar. Por que você não está se sentando? Ah, Cristina respondeu hesitante e virou a cabeça para longe de Eugene. Quando tentou se sentar em um assento diferente a uma curta distância, Eugene agarrou o pulso de Cristina com um olhar perplexo. Aonde você está indo? Exigiu Eugene. Cristina deixou escapar. Hã? Você pode apenas sentar na minha frente, Eugene apontou exasperado. Ele não entendia por que Cristina queria sentar em um assento diferente, quando já haviam escolhido um lugar com 4 assentos, um de frente para o outro. Sir Eugene, Mer exclamou. Se você pressionar este botão e se inclinar para trás, a cadeira se inclina para trás. Sim, respondeu Eugene distraidamente. Eu verifiquei antes de virmos para cá, mas me disseram que um carrinho de vendas sobe e desce regularmente no trem. Eles vendem salgadinhos como doces e balas, e até vendem marmitas. Gostaria de experimentar um também? Mer perguntou. Tudo bem, respondeu Eugene em tom seco enquanto abria uma revista colocada ao lado de sua cadeira. Não era diferente de uma semelhante que ele tinha visto em Aroth, que listava todas as atrações turísticas disponíveis no país, mas esta revista se concentrava nos locais sagrados de Juras. Eles até ofereceram um pacote de peregrinação de trem que levaria um mês inteiro. Igrejas especializadas em educar não crentes também foram listadas separadamente, e orações à luz e versículos das Escrituras foram escritos na última página. Que entusiasmo! Murmurou Eugene enquanto levantava o olhar para Cristina. No entanto, seus olhos não se encontraram. Cristina baixou ligeiramente os olhos, olhando para os dedos de Eugene. As pessoas ainda compram esse pacote de peregrinação? Eugene perguntou com ceticismo. É muito popular entre os idosos de países estrangeiros, Cristina o informou. Caramba! Então é para atrair o tipo de gente que quer ganhar uma passagem para o céu com idade avançada? Eugene observou. Embora eu não possa dizer que a fé deles é pura, isso não significa que você tenha o direito de pensar levianamente sobre a fé deles, Sir Eugene, argumentou Cristina, indignada. Eu te deixei brava? De jeito nenhum. Não estou nem um pouco brava, porque eu sei muito bem que você é um jovem mestre de um clã nobre, assim como alguém tão rude e travesso que é difícil acreditar que você é o herói. Mas parece que você está brava. Que razão eu teria para estar brava com você? Em primeiro lugar, eu, como a santa, não posso fazer tal coisa com o herói. Comparada a alguns meses atrás, você voltou a ser como um cavaleiro deveria agir com o herói. Eugene apontou com um sorriso malicioso enquanto fechava a revista. Será que você sente que precisa fazer isso? O que quer dizer com isso? Cristina perguntou em negação. Não parece que você quer falar assim, observou Eugene. Por que simplesmente não admite que parece uma merda e para? Ou pode ser que não pareça uma merda para você. Por favor, preste atenção ao seu comportamento. Tal atitude fará com que uma pessoa como você pareça ser de classe baixa, alertou Cristina. Hamel, não é só a sua postura que está ruim. Seu comportamento como um todo é simplesmente horrível. É de classe baixa. Eugene rejeitou seu pedido. Não me importo se eu parecer assim. Embora seja importante corrigir suas maneiras, enquanto você puder ficar de boca fechada por enquanto, as pessoas não saberão que trapo imundo você tem como língua. Ao invés de me forçar a fazer algo que realmente não combina comigo, é mais fácil e confortável fazer apenas o que eu quero fazer. Eugene disse com um sorriso enquanto apoiava o queixo em uma das mãos. Mas parece que você não sabe fazer isso? Eu nem quero saber, Cristina fungou. E daí,
Até quando você vai ficar com os olhos baixos assim? Qual é o problema? Eugene perguntou. Cristina ficou em silêncio. Você está curiosa? Eugene perguntou. Ele estava achando divertido provocá-la. Isso o lembrou da humilhação que sentiu em Samar quando foi puxado para as costas de Cristina e segurado pelos quadris. Sobre este anel, quero dizer. Eugene já havia sentido que o olhar dela estava focado no anel.